invocando a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a sessão e justifico as ausências dos desembargadores Virgílio Ibanez, inclusive o desembargador Ibanez está de férias, e comunico aos senhores advogados que estão aqui presentes que é um prazer a presença de todos, mas que os processos de sustentação oral desses dois desembargadores não poderão ser julgados. Certo? Então, fixado esses pontos, o primeiro processo eu sempre vou começar também, igual ao desembargador Ibanez, seguindo a mesma linha pelos processos da pauta anterior. Não me lembro. Então, é o agravo de instrumento 142 da pauta. É o agravo de instrumento número 0805818-33.2021, agravante MC da CF representado, advogados Maurício Carrilho Barreto Filho, e agravado ALP, advogada Fernanda de Oliveira Justino. Eu quero saber, esse processo está em mesa, tem advogado para sustentação oral? Tem, Excelência. Presidente, antes de Vossa Excelência dar a palavra ao advogado, eu queria falar sobre esse processo número 154, que eu estou retirando de mesa, o 154. Sim, 154, né? Sim. Então, porque uma vez tem sustentação oral para dizer aí ao advogado, já ficar ciente. Pronto. Então, deixa eu ver aqui qual é o 154. Desembargadora Zeneide, seria retirado de mesa ou de pauta? Não, de pauta, ela disse. De pauta, né? Pronto. Por favor, identifique o processo, Leila, para conhecimento do advogado, se estiver presente. 154, desembargadora Judita, agravo de instrumento número 080-7304, dígito 53. Pronto. Algum advogado para esse processo, só para tomar conhecimento? Então, pronto. Então, agora vamos ao que eu disse. O agravo de instrumento, doutor Maurício, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Bom dia, Excelência. Serão julgados o agravo de instrumento e o agravo interno, não é isso? É. Ok. Bom dia, excelentíssimo senhora presidente, desembargadora Judite Nunes e relatora, a desembargadora Maria Zeneide Bezerra, ao desembargador Clauber, presente na sessão, e aos demais membros do Ministério Público, colegas aqui presentes nessa sessão virtual. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela saúde, todos nós estamos por aqui, né? Que passamos numa época muito difícil, né? Esses últimos 2 anos, e graças a Deus estamos aqui nessa sessão virtual mais uma vez. A agravante tenta reformar a decisão da 7ª Vara da Comarca de Família da Comarca de Natal, através do processo de número 087-281-42-2021, nos autos da ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união-estado e oferta de alimentos com regulamentação de guarda e direito de visita, onde foi concedida a guarda provisória na modalidade compartilhada, bem como fixou os alimentos provisórios no importe de 93% do salário mínimo, regulamentando também a convivência do genitor junto a menor, na forma pleiteada na exordial. Isto é, mediante visitas quinzenais, sem especificação de horário. A agravante interpôs o agravo de instrumento pleiteando a majoração dos alimentos para 3 salários mínimos, arguindo em síntese as despesas da menor que não correspondem com as despesas que foram combatidas pelo agravado, junto à sua inicial, deixando este de considerar gastos regulares, bem como pugnou pela modificação de convivência, haja vista que a decisão de primeiro grau foi omissa em não fixar horários para exercício da convivência, pois a convivência foi deferida conforme a inicial e consta que o agravado pretende conviver com a filha quinzenalmente com a entrega da menor em local neutro e de preferência que seja feita em sua residência. Em decisão de liminar, a desembargadora relatora majorou os alimentos provisórios para 1 salário mínimo e meio
e estabelecer os horários de convivência de 9 às 17 horas, nos sábados ou domingo. Deixando claro aqui que tratamos de uma bebê, é uma criança que quando foi adentrado a ação, acho que ela tem 6 meses de idade, acho que é mais ou menos isso. Contra a decisão da desembargadora relatora, o agravante interpôs o agravo interno, em qual pugnou pelo restabelecimento dos valores dos alimentos no patamar de 93% do salário mínimo, bem como pleiteou um regime de convivência mais amplo. Denota-se, Excelência, que a agravante comprovou a capacidade econômica do agravado, uma vez que é titular de escritório de contabilidade, com ao menos 4 estabelecimentos distintos, aliado ao fato de que imposto de renda anexado em suas contrarrazões aponta o recebimento dos rendimentos anuais como sócio de pessoa jurídica no montante de R$ 72.236, que resulta uma remuneração muito superior ao alegado por este, podendo tal razão arcar com os alimentos no patamar de 3 salários mínimos. Quanto à convivência, a agravante argumenta que a filha é terna idade e que a decisão de primeiro grau foi omissa em não fixar os horários para o exercício da convivência, já visto que o agravado pretende conviver com a filha quinzenalmente, com a entrega da menor em local neutro, de preferência que a entrega seja feita em sua residência, conforme requerida em sua inicial. Ora, Excelências, a regulamentação da convivência deve sempre tomar em conta o melhor interesse do menor, como sujeito especial de proteção jurídica, conforme artigo 227 da Constituição Federal. Assim, observa-se que a menor é de terna idade, onde guarda uma especial vulnerabilidade e dependência da figura materna, aliada ao fato que a criança tem uma rotina a seguir. Ademais, a convivência pode ser revista a qualquer tempo, inclusive no primeiro grau, que será analisado todo esse trabalho, a parte psicológica, de assistências sociais, tudo isso. Ademais, e assim deve ser mantida a decisão da desembargadora relatora, que fixou a convivência quinzenal aos sábados ou domingo, de 9 às 17 horas, bem como deve ser majorados os alimentos para o patamar de 3 salários mínimos, conforme pleiteado no presente recurso, uma vez que restou provado a necessidade da criança e a possibilidade financeira do agravado. Por sua vez, pugna pela procedência do agravo do instrumento interposto pelo agravante e pelo desprovimento do agravo interno pelo agravado. Desde já, deixo para Vossas Excelências conceder seu voto e analisarem o caso. Obrigado. Pois não. Ao doutor advogado, quero parabenizar pelo que foi dito aí na tribuna, mas quero dizer que eu estou dando apenas provimento parcial, julgando o agravo interno prejudicado. E vou ler apenas o acórdão, e que está sendo acompanhada pela desembargadora Zeneide, faltando o voto do desembargador Glauber. Visto relatado... Acompanho, Vossa Excelência. Então, pronto. Então, está unânime. Pronto, a convivência ficou estabelecida das 9 às 17 horas, quinzenalmente, e também majorar o valor dos alimentos provisórios para 1,5 salário mínimo, daí o provimento parcial. Então, está julgado a unanimidade de votos, está proclamado. O segundo Obrigado, processo... Pois não. Bom dia. O segundo processo é o 143. É a apelação cível 083-0098, dígito 71, 2019, também da minha relatoria. Temos quórum para esse, é a Unimed, a apelante. Tanto o desembargador Glauber como a desembargadora Zeneide votam, né? O advogado é de que parte para sustentação oral? Pela Unimed, Excelência. Pronto. Pois Vossa Excelência, que é o apelante, tem até 15 minutos. Ok. Bom dia a todos. Gostaria de saudá-los na pessoa da presidente dessa sessão,
Trata-se de demanda que discute uma matéria que já é bem conhecida nesse tribunal, que é home care. Contudo, nesse processo específico, existem algumas peculiaridades, sobretudo pelo fato de que a sentença, o dispositivo da sentença, ele foi totalmente genérico, sem delimitar as obrigações que devem ser fornecidas, ofertadas pelo plano de saúde no sistema home care da autora. E eu queria pedir licença inicialmente para poder fazer a leitura dos pedidos que foram feitos na inicial, a fim de demonstrar que eles ultrapassam os limites do contrato em si, principalmente dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O pedido A foi no seguinte sentido: determinar que a Unimed proceda de imediato ao atendimento de home care para tratamento de patologias que demandam cuidados constantes e atenção contínua de equipe multidisciplinar, nos termos da indicação médica, modalidade integral de internação domiciliar, por tempo necessário à recuperação da saúde da paciente, com suporte de enfermagem, técnico de enfermagem 24 horas por dia, 7 vezes por semana, para a realização de cuidados específicos, como, por exemplo, banho no leito ou no chuveiro, de acordo com o nível de consciência e colaboração da paciente, troca de fraldas, administração de dieta e medicamentos por sonda nasogástrica e limpeza do local para evitar infecções, pois a mesma não engole, ser virada na cama a cada 2 horas para evitar outra pneumonia ou feridas, determinar a ré o fornecimento de cama hospitalar com colchão novo desinfectado para poder subir e descer com o corpo da altura, vez que acamada, bem como de cadeira de rodas para remoção da paciente, cadeira de rodas própria para banho no chuveiro, quando este for possível de acordo com a colaboração da paciente, determinar a ré que preste o atendimento de fisioterapia e fonoaudiologia 7 vezes por semana, por dificuldade de deglutinação e por estar sem condições de deambulação, andar, bem como os aparelhos de nebulização e BiPAP, utilizados diariamente pelos profissionais referidos, visita médica periódica e avaliação nutricional periódica, determinar que a ré forneça dieta industrializada e suporte de insumos necessários para o tratamento e cura, como gases, pomadas, fraldas geriátricas, antibióticos e demais medicamentos, ou aparelhos e equipamentos solicitados, indicados pelos profissionais assistentes, tudo por meio do sistema home care. A decisão inicialmente, a decisão liminar, deferiu a tutela de urgência que foi preterida pela parte e a Unimed formulou nos autos um pedido de reconsideração, demonstrando os excessos que haviam sido cometidos pela parte ao formular os pedidos. E esse pedido ele foi reconsiderado e a decisão, em 18 de junho de 2019, foi proferida no seguinte sentido: com esse escopo, o fornecimento de fraldas e insumos, cama hospitalar, colchão, cadeira de rodas e cadeira para banho, e os serviços de enfermagem em ambiente fora do hospital e cuidador em tempo integral não são itens albergados pelo contrato do plano de saúde, razão pela qual, ainda que indicados no laudo, devem ser excluídos a obrigação da ré. E aqui, excelências, a gente chama a atenção para o conceito de home care em si, qual a finalidade e a pretensão do sistema de home care, né? Que são serviços indicados para todos os pacientes que tenham uma condição clínica estável e que consigam fazer acompanhamento em casa. Normalmente são pacientes crônicos com alguma dificuldade de mobilidade e locomoção e não estão agonizados. A sentença, porém, ela deferiu totalmente os pedidos autorais, sem fazer qualquer menção ou restrição aos itens que foram pedidos, né? E aqui a gente chama a atenção justamente a questão da cama, das cadeiras, do colchão, que foi um imenso imbróglio no meado processo, porque a cama, por exemplo, foi uma cama específica, a parte ela queria uma cama como se tivesse no hospital. A Unimed, ela ofertou uma cama, né, por liberalidade,
Aí ela ofertou uma cama para a autora e foi incluído dentro desse sistema de home care, porém a parte não se satisfez. Os familiares da parte, eles não aceitaram a cama que foi ofertada pela Unimed, exigindo que fosse uma cama como se de hospital fosse. Não é essa a finalidade do home care. A finalidade do home care é fazer com que o paciente ele esteja no ambiente domiciliar para melhor recuperação, utilizando os próprios itens que ele já utiliza, como, por exemplo, a sua cama, né? Então, assim, a questão da cadeira de rodas também, a cadeira de banho, não é finalidade do plano de saúde ofertar esse tipo de serviço. Eventualmente, o plano oferece temporariamente esse sistema home care por liberalidade, mas não existe essa obrigatoriedade. Então, a gente vê, Excelência, que a sentença ela foge um pouco dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo um verdadeiro cheque em branco para que a parte possa vir a requerer ou executar obrigações totalmente alheias ao plano de saúde, né? Então, o recurso da Unimed é justamente no sentido de restringir que a sentença ela seja restrita às obrigações que verdadeiramente devem ser oferecidas pelo plano. E aqui a gente pede, sobretudo, a exclusão dessa obrigação dessa cama específica, porque a cama foi ofertada pela Unimed dentro do sistema de home care, as camas que são ofertadas dentro desse sistema, contudo, por insatisfação pessoal da autora, ela exigiu que fosse uma cama hospitalar e não é essa a finalidade. Então, nós pedimos, sobretudo, que a sentença ela exclua a obrigação dessa cama, além das cadeiras de roda e das próteses. Então, nós rogamos pela reforma da sentença inicial nesse sentido, Excelência. Obrigado. Pois não, Excelência. Eu estou aqui atenta ao voto à sustentação de Vossa Excelência, que parabenizo, e aqui está o meu voto. Eu estou sendo acompanhada pela desembargadora Zeneide e falta colher o voto do desembargador Glauber. Eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento, que foi suscitado nas contrarrazões, por razões dissociadas, mas eu estou rejeitando. E, no mérito, eu estou negando provimento ao recurso. É assim que eu voto, é assim que a desembargadora Zeneide vota, e peço o voto do desembargador Glauber. Eu acompanho Vossa Excelência, integralmente. Então, fica proclamado a unanimidade de votos. Ok, obrigado, Excelência. Pois Bom não, dia. Excelência. Agora vamos ver. O próximo voto é o... 144, desembargadora. Pronto, é 144. Da minha relatoria também, não é? Tem algum advogado presente? Beleza, qual é o número do agravo, por gentileza? Pois não, vou dizer agora. É a apelação cível com sustentação oral da minha relatoria, e o número é 0800-617, dígito 45, 2020. Apelante é também a Unimed, o advogado é Rodrigo Menezes da Costa Câmara, e a apelada Diana Prince Avelino Gomes. Desembargadora? Diga. Desembargador? Depois não. 144? Não, 144 acabou de ser julgado. É qual? Não, é o que Vossa 144 é o que vai ser julgado. Tem razão, desculpe. As partes são outras. São. A apelante é Severina Maria da Conceição, o advogado Antônio Mateus Silva Carlos, apelado Banco Itaú, o advogado Wilson Salles Belchior. A apelação cível 0800-617, dígito 45, 2020. Agora está correto. Tem sustentação oral, é da minha relatoria, e eu pergunto se tem advogado presente. Não tem. Então, não vai haver a sustentação oral pela ausência do advogado. O 145, apelação cível número 0804, 237, dígito 15, 2021. A apelante também é a Unimed, advogado Rodrigo Menezes, apelado Diana Prince Avelino Gomes, e advogado Amanda Andrade Cesário. Pergunto se está em mesa. É da minha relatoria.
também não tem. Eu gosto de dizer o número, gosto de dizer para depois não ficar em dúvida se foi dito. O 146, apelação civil 0000115, Distrito 39, 2012, apelante Ministério Público e apelados Antônio de Freitas Neto, Boanerges de Freitas Barreto, Francisco Osimar Ferreira Chaves, e Freitas e Chaves Limitada Microempresa, Leonardo Nunes Rego, Manuel Florencio de Paula Neto, advogado Amélia Holanda Batalha, Indebete Fernandes Dutra, dentre outros. E o relator, o desembargador Vigílio, não vai... E tem um impedimento... Não, relator, desembargador Vigílio, não vai poder ser julgado. Aí o 147, também do desembargador Vigílio, precisa eu dizer o número, tem algum advogado aí dos processos, que eu já disse que o desembargador Vigílio e o desembargador Ibanez, com sustentação oral, não serão julgados nessa sessão. Então, os próximos são até o 151, são da relatoria do desembargador Vigílio. O 153 é o agravo de instrumento da desembargadora Zeneide, agravante Guilherme Verne da Costa Sobral, Nicéia Severina dos Santos, o advogado é Manuel Alves Lopes e João Paulo dos Santos Melo, agravado Julierne Guilherme da Costa Sobral, advogado de Janiri de Souza Moura Neto, Mateus Mascarenhas Andrade, Rafael Melo de Oliveira e Rodolfo Guerreiro da Cunha. Eu pergunto se tem advogado presente para a sustentação oral que foi requerida. Tem sim, excelência. Tem, né? Janerito Moura, pelo agravado. Pelo agravado. Tem advogado do agravante? Sim, excelência, João Paulo. Pronto, então começa por Vossa Excelência. Porque aí eu independente de resultado, ambos vão ter a palavra para a sustentação oral até 15 minutos. Bom dia, Vossa Excelência. Bom dia, Excelência. Bom dia, desembargadora Zeneide, relatora. Bom dia, desembargador Glauber. A sustentação oral que nós pretendemos fazer hoje, ela tem o cunho de decidir um agravo de instrumento que foi proposto dois agravantes, Guilherme Werner e Nicéia Severino, que são, respectivamente, filho e companheira do falecido Agenor Guilherme da Costa Sobral. O falecido ele deixou, dentre outros bens, uma empresa chamada Comercial Sobral, que opera um posto de gasolina na Zona Norte. Essa empresa, após o falecimento do seu Agenor, passou a ser administrada exclusivamente pelo filho agravado, a Julierne, que hoje se encontra representada aqui pelo doutor Janirito. E alguns meses após o falecimento do senhor Agenor, os agravantes constataram que o aditivo que o tornava administrador exclusivo tinha fortes indícios de fraude, né? E, além disso, foram apresentadas também diversas outras irregularidades na condução da administração da empresa. Nesse sentido, os agravantes apresentaram uma ação pedindo a destituição do agravado da condição de administrador da empresa Comercial Sobral. Na ação, os agravantes pleitearam a antecipação de tutela para restabelecer a eficácia do aditivo 5. O que está se discutindo nesse processo, basicamente, em indícios de fraude, é o aditivo número 6, e pedindo para que houvesse a suspensão da eficácia dos efeitos jurídicos do aditivo 6, de modo a restabelecer a função de administrador do agravante. O agravante no aditivo 5 ainda era co-administrador da empresa, e suspender a doação de cotas feitas pelo falecido réu no aditivo 6. A juíza da 13ª Vara Civil indeferiu o pedido, basicamente enfrentando alguns dos argumentos que foram apresentados. O principal argumento que ela enfrenta, ela diz que, quanto à fraude do documento, a magistrada fundamentou da seguinte forma: a alegação de falsificação da assinatura, e é o ponto que foi apresentado no recurso e na ação, feita pelo senhor Agenor no aditivo 6, é questão que somente pode ser dirimida a partir da coleta de maiores elementos de convicção.
e não nesse estágio do processo. Basicamente foi isso. Os agravantes defendem que estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. E eu queria ressaltar a essa Câmara alguns fatos importantes que fazem com que seja necessária a concessão da antecipação de tutela. Primeiro fato, a junta comercial, ela teve uma decisão suspendendo a eficácia do aditivo número 6. Então, a junta comercial deu a decisão, suspendendo, depois, a partir de uma reconsideração, ela voltou atrás, mas encaminhou o processo para a polícia, ainda sob a perspectiva de um forte indício de fraude. Esse é o primeiro fato. Então, a junta já se manifestou positivamente, voltou atrás e encaminhou para a polícia. Segundo, há nos autos um laudo já pericial produzido pelo grafotécnico, pelo perito grafotécnico Robespierre Procópio Barreto, dizendo claramente que o grafismo apresentado no aditivo 6 da empresa não foi assinado pelo senhor Agenor. Esse documento está no ID 699-06020, que está nos autos do processo principal. Segundo fato, existe um laudo pericial dizendo isso. Terceiro fato, há uma retirada após a morte do falecido, no valor de R$168 mil por parte do agravado, sem que houvesse qualquer consenso ou autorização para tanto. Quarto fato, existe um furto no valor de R$100 mil de um cofre que havia dentro da empresa, e esse furto ele foi, na nossa concepção, ocasionado por uma atitude imprudente de deixar R$100 mil dentro do cofre de uma empresa. Isso também está provado, inclusive, pelo próprio agravado, quando fez o boletim de ocorrência dizendo que teria deixado essa quantia de R$100 mil no cofre. E o quinto fato, durante esse período, desde o falecimento até hoje, o agravado dispendiou em obras R$1.300.000 sem autorização dos demais sócios. Isso também foi apresentado nos balancetes, o que indica, pela percepção dos agravantes, sérios indícios de superfaturamento. Esses 5 elementos, Excelência, entende os agravantes, são suficientes para defender a probabilidade do direito que está sendo debatido. Então, o artigo 300 fala que o direito para ser concedido a tutela tem que ser provável. Nós trazemos 5 pontos de elementos que fazem com que seja provável que há, sim, uma má administração por parte do agravado. E o perigo do dano é exatamente o fato de que, como a empresa é um organismo vivo, essa atitude de má administração, especialmente cercada dentro de uma lógica da pandemia, faz com que haja, sim, um risco muito grande da empresa nem existir quando do fim do inventário, por exemplo, que é o momento que as partes se compõem com relação a isso. Então, diante desse cenário, os agravantes pleiteiam o acolhimento do recurso para que seja, sim, deferida a antecipação de tutela, ou para recolocar o agravante, Guilherme, na condição de administrador, ou para retirar o Julierne da condição de administrador dessa empresa. São esses elementos que fazem o pedido dos agravantes, Excelência. Muito obrigado. Pois não. Com a palavra, o advogado da outra parte. Obrigado, Excelência. Até 15 minutos, Vossa Excelência tem. Perfeito. Bom dia a todos, excelentíssima senhora presidente, excelentíssima senhora desembargadora relatora, desembargador Cláudio, hoje compondo aqui a Câmara, ilustre membro do Ministério Público, demais colegas, doutor João Paulo, aqui na tribuna comigo, dividindo a tribuna hoje. Bom dia a todos. Bom, como o colega já relatou, estamos aqui diante de um agravo de instrumento interposto pela pessoa de Guilherme Verne Sobral e Nicéia Severino dos Santos, e o agravo objetiva, fundamentalmente, reformar a decisão liminar proferida nos autos de uma ação de destituição de administrador e anulação de um aditivo contratual. Ação essa proposta em face de Julierne Guilherme Sobral, quem o representa nesse momento. O pedido liminar, feito naquela demanda, consistia na anulação de um aditivo ao contrato social, um aditivo mais recente, o aditivo número 6, e para o consequente afastamento imediato do administrador da empresa, o senhor Julierne Guilherme Sobral, ora agravado. A juíza, no primeiro grau da 13ª Vara Cível, indeferiu
o pedido liminar, por entender, por não enxergar, naquele momento, o requisito da probabilidade do direito, o que se fez, aliás, de forma muito acertada. Então, como dito, o agravo pretende exatamente a anulação desse aditivo e que, dentre outras deliberações, esse aditivo instituiu o agravado, Julierne Guilherme, e seu falecido pai como administradores da empresa, para o fim de afastar liminarmente o agravado de sua função de administrador. Então, para isso, os agravantes trazem seria a ilegalidade formal do aditivo. O aditivo não teria se revestido dos seus requisitos legais, não teria respeitado o pedido de Código Civil. A segunda é de uma possível fraude, como o colega relatou, uma possível fraude na assinatura desse aditivo. E a terceira seriam causas de má administração da empresa, e que talvez indícios de má administração da empresa por parte do agravado. Então, são esses 3 pontos que eles trazem no agravo do instrumento. Pois bem, antes de qualquer coisa, antes de tudo, é fundamental explicar como se deu essa alteração societária, como se deu essa alteração no quadro societário da empresa. Alteração essa que se pretende anular no agravo. No ano 2015, os sócios, por maioria, decidiram por confeccionar esse aditivo, estabelecendo naquele ato que a administração da empresa, uma empresa familiar, né, que é um comercial Sobral, consistente em um posto de gasolina, ali se deliberou que a administração ficaria a cargo do agravado, Julierne, e do seu falecido pai, ao invés de todos eles, ao invés da administração compartilhada que havia até então. Então, dito isso, já se contrapõe de plano a primeira tese, que é a tese de ilegalidade formal, a tese de desrespeito ao que diz a legislação. Por quê? Porque essa alteração, de fato, não afrontou a legislação vigente à época, menos ainda desrespeitou o contrato social. E isso já foi muito bem apontado pela desembargadora Zeneide na decisão que negou a tutela de urgência recursal. A decisão diz o quê? Na época dos fatos, o Código Civil trazia a disposição no sentido de que, para a destituição de administrador, para esse tipo de alteração, bastava o quórum de 2/3 do capital social. E os 2 sócios que assim deliberaram, Julierne e seu falecido pai, o agravado e seu falecido pai, compunham, na época, 90% das cotas sociais da empresa. Então, essa alteração foi aprovada por 90% do capital social da empresa, o que já de plano afasta essa tese. E aqui, excelência, tem um ponto que é fundamental considerar, que aqui nós estamos falando de algo que se processou há quase 6 anos. Esse aditivo ele é datado de 2015, no final de 2015, e veio a ser registrado na Juscerne nos primeiros dias de 2016, no começo de 2016. Então, há 6 anos, a empresa vem funcionando dessa maneira, e somente agora, somente hoje, é que se passou a contestar e se contestando, trazendo acusações graves de fraude, de má administração e de ilegalidade na formação, na confecção desse aditivo. Então, de fato, não parece razoável, pelo menos a nosso sentido. Dito isso, posta essa questão, nós evoluímos para as 2 outras teses trazidas no agravo. A primeira de alegação de má administração e a segunda da suposta fraude, como colocou o colega doutor João Paulo. Então, esses pontos parecem bem claros, na nossa visão, que somente poderão ser totalmente dirimidos após a instrução processual. Isso, tanto a ilustre magistrada no primeiro grau, quanto a nova desembargadora Zeneide no agravo, ao receber o agravo, ambas já deixaram muito claro que não se pode, no juízo de cognição sumária, se afastar preliminarmente um administrador que assim está e exerce essa função há quase 6 anos por meros indícios. Então, realmente parece muito evidente que somente após a instrução processual, a produção das provas orais,
a produção de eventuais provas documentais ainda pendentes e, muito possivelmente, das perícias que venham a ser necessárias, perícia grafotécnica por peritos oficiais, que haja oportunidade da confecção de quesitos, enfim, somente após toda a instrução processual que se pode decidir e dirimir, de fato, a questão. E aqui, excelências, também tem um ponto que eu gostaria de destacar, que em relação ao laudo grafotécnico, que fez menção o advogado dos agravantes, foi lá um laudo grafotécnico feito unilateralmente pelos agravantes e juntado aos autos após o ajuizamento da ação, foi juntado no primeiro grau, após a apreciação da questão liminar, e juntado no segundo grau, também após a apreciação da questão da antecipação da tutela recursal. É importante que esse laudo não seja suficiente para formar o convencimento dessa corte. Por quê? Porque o tribunal hoje ele não pode enfrentar essa questão porque o primeiro grau não enfrentou. E isso, mais uma vez, de forma muito acertada, a desembargadora Zeneide já colocou ao decidir, ao apreciar o pedido de reconsideração feito pelos agravantes já no agravo do instrumento. Então, para não correr o risco de supressão de instância, de incorrer em supressão de instância, nós entendemos que a corte hoje não pode enfrentar essa questão, uma vez que ela não foi, de fato, apreciada pelo juiz de primeiro grau. Portanto, excelências, essas eram as considerações que nós gostaríamos de trazer aqui nessa sustentação, e, de fato, a nossa conclusão não é outra senão pela inexistência do requisito da probabilidade do direito, como bem colocou a decisão atacada, e, por essa razão, nós pedimos o desprovimento do agravo para que seja mantida, de fato, a íntegra da decisão liminar de primeiro grau. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e desejo um bom dia. Não, o recurso está desprovido, consta aqui a unanimidade de votos. Eu acompanhei a desembargadora relatora, mas quero confirmar o voto do desembargador Glauber. Não, senhora presidente, eu primeiro saudar aí o doutor João Paulo, o doutor Janerito, e ratifico o meu voto. De fato, não há nos autos a comprovação do que foi alegado, da questão da falsificação, não há perícia. O laudo trazido é posterior à apreciação da decisão liminar, que é agravada, e, como bem disse o doutor Janerito, enfrentar essa matéria na instância recursal correria aí uma indevida supressão de instância. E a mudança societária, ela aconteceu conforme a previsão do artigo 1063 do Código Civil, como bem disse a relatora, que para esta alteração se tinha como satisfeito o código de 2/3, e aí foi bem mais que isso das cotas societárias, aconteceu com 90%. A questão de não ter sido deliberado em reunião, assembleia, como disse o agravante, não me parece, não me convence também, até porque o instrumento de modificação societária, ele é fruto de uma deliberação, e ela foi devidamente registrada no órgão de registro, que é a Junta Comercial, e de modo, senhora presidente, que eu acompanho integralmente o voto da desembargadora Zeneide. Eu nego provimento ao agravo. Então, pois não, está proclamado a unanimidade de votos pelo desprovimento do recurso. Desembargadora Zeneide, o 154 é o que foi retirado de pauta. Confere? Esse aí foi, retirado de pauta. É? O 154. Então, deixa eu ver aqui qual é o próximo. É o 154. 081-1035, Distrito 91, 2020. Agravante, Diógenes Araújo Barbosa, advogado, o próprio, em causa própria. E agravada, Cristiana Joseni Ribeiro dos Santos Araújo, que tem por advogada Aida Carla de Vasconcelos Lapenda. Eu pergunto se tem advogado para fazer a sustentação oral nesse processo. Então, o 155 fica bem esclarecido que não tinha advogado para sustentação. O 157,
Não tem 156 aqui. Vai para o 157. Apelação civil 0800 909 73 2020. E apelante José Barreto de Araújo, advogado William Marcelino Bezerra, apelado Itaú Banco, o Banco Itaú, e advogado Eni Soledade Bittencourt. Está em mesa, é da desembargadora Zeneide. Está em mesa, excelência, e eu pergunto se tem advogado. Está em mesa, sim. E não tem advogado presente. O processo foi chamado. 158, apelação civil 0803-572, dígito 91, 2016. Apelante Edna Maria de Araújo Figueiredo e Johnson Ney Gomes Figueiredo. Advogado Alessandro Magno Soares de Souza, apelado MRV Engenharia e Participações, advogado Ivan Isaac Ferreira Filho, Luciana Bezerra e outros. É também da relatoria da desembargadora Maria Zeneide. Tem advogado para sustentação? Sim, presidente. Pois não. Vossa Excelência é advogado de que parte, doutora Luciana? Pela MRV, pela apelada, excelência. Pronto. E não tem advogado da parte apelante? Bem, pelo silêncio, não tem. Vossa Excelência, deixa eu ver aqui o processo. Presidente, ela fala pela parte adversa, é isso? Ela fala a advogada? MRV. Ah, não, a advogada, eu estou vendo que é a doutora Luciana Turibe, é isso? É. Isso, do excelência. Interessante, eu sou suspeita, ela é sobrinha de Heriberto. Deus, como é que a gente não viu? Então, não poderia poder ser julgado, não é? Não poderia, pelo menos, dar uma proposta de voto? Não é? Não Então, vai poder ser julgado por conta de porque, às vezes, entra depois, porque a gente já tem lá uma lista de advogados que são sobrinhos de Heriberto. Então, a gente não viu naquela época que a gente examinou o processo. É por isso que não está alegada a suspeição, o que faço nesse momento. Pronto, e não vai ser julgado. Aí retirar de pauta, não é isso, desembargadora? Porque ela é a relatora? Exatamente, ele tem razão. Vai ser retirado de pauta para mandar para outro relator, né? Isso. Seria bom até que, né, se o processo está no meu gabinete e tem advogados que eu vou alegar a suspeição mesmo, porque eu acredito que foi depois que veio a procuração, depois porque nós estudamos, analisamos o processo com antecedência bastante. Mas é isso mesmo, eu estou alegando suspeição. Então, pronto. Então, fica o processo retirado de pauta, não é isso? Confere, desembargadora. Pronto. Então, obrigada. Vamos para o próximo. Tia. O 159, deixa eu olhar aqui. Bem, o 159, também da relatoria da desembargadora Maria Zeneide, é a apelação 0805-455, dígito 10, de 2015. Apelante é Mafre Vida S.A., advogado Jacó Carlos Silva Coelho, apelado Marcos Paulo Carvalho Xavier, advogado Sebastião Teotônio de Melo Filho. Tem algum advogado presente? Consignar a ausência de advogado, então passo adiante. Aí, do 163 até o 168, são da relatoria do desembargador Ibanez, não poderão ser julgados os de sustentação oral. Então, vamos para a pauta do dia. O primeiro é o agravo de instrumento, número 0803-024, de 39 de 2021, agravante Kleber Carlos Carvalho, Patrícia Aparecida Coutinho Neves Carvalho, advogado Frederico Araújo Seabra de Moura, Tiago José de Carvalho, agravado Banco Bradesco, Maria do Socorro Mendonça e Pedro Tacuo Ebara, advogado Antônio de Moraes Dourado Neto, Marisa Rodrigues de Almeida Diógenes. Eu pergunto se tem advogado. Esse é o agravo interno que eu falei para a senhora. Esse é o agravo interno, então o agravo interno não tem sustentação oral. Sem sustentação oral, tá certo? É o primeiro que Vossa Excelência está chamando, não é isso, desembargador? Mas Leila realmente tinha falado que tinha um agravo interno, só não atentei que era esse aqui.
Então, o agravo de instrumento 0805-447, dígito 69, 2021, agravante Fábio Ricardo de Guimarães Gondim, advogado Paulo Anselmo Júnior, agravada Apivida Assistência Médica Limitada, advogada Priscila Coelho da Fonseca Barreto. Algum advogado? Sim, Excelência, do agravante. Patrono Do Paulo agravante. Vossa Excelência é advogado do agravante, não é? Pronto, tem até 15 minutos. Fábio Gondim. Saúde a todos na pessoa da relatora, bom dia a todos. O que nos traz aqui é a nossa resignação no tocante à decisão da execução de sentença. Vou fazer um breve relato desse processo, que é uma ação de obrigação de fazer, que de um lado figura o Apivida e, de outro lado, o meu constituinte. Em 24 de 2 de 2012, foi dada entrada com a ação de obrigação de fazer um pedido de tutela antecipada em desfavor do Apivida. No dia 29 de 2 de 2012, foi deferida a tutela antecipada, e que determinava, em síntese, o procedimento para o restabelecimento da vida do nosso cliente em Recife, sendo custeado todas as despesas por conta do Apivida. Diante do não cumprimento dessa liminar, nós, conforme consta aí nos autos, informamos o juiz monocrático em três momentos. E no dia 13/6, depois de 102 dias, o juiz, já não aguentando mais nossas reiteradas informações do descumprimento da medida liminar, ele faz o bancejude na conta do Apivida. Em 10 de 4 de 2015, é exarada a sentença final, mantendo-se os pedidos de exordial, excluindo apenas o pagamento de um remédio. Em 31 de 10 de 2017, o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte mantém a íntegra da decisão monocrática, porque em nenhum momento até agora o Apivida questionou a astrêmica aplicada, apenas questionava o dano moral. E mesmo assim, o Apivida resignado vai ao STJ através do RESP. E o STJ, em 26 de 11 de 2018, mantém a decisão na íntegra e ainda majora os honorários de 10% para 12%. Então, então, passamos para a fase de execução de sentença. Na fase da execução de sentença, o Apivida entra alegando excesso de execução. Ora, Excelências, quem deu causa ao atraso foi o Apivida. Nós estávamos a tratar de uma questão de saúde com o Apivida, a expertise do Apivida. Eles têm hospitais no Nordeste, hoje é um dos grandes planos de saúde do Brasil, tá certo? Não cuidou, em momento algum, de sanar essa liminar. E, sendo assim, e quando eles entram com essa execução, é bom retratar também, hoje tem um artigo de lei que diz que quando você impugna uma execução, você tem que trazer nos autos, no bojo da sua impugnação, qual o valor que você entende pertinente. Isso não foi feito e nós nos posicionamos de forma irresignada com isso. E o juiz monocrático, ao analisar, reduz a sentença para 2/3 do valor. Por quê? Quando nós calculamos, nós pegamos 102 dias, repita-se de passagem, e multiplicamos por 2.000. Por quê? 2.000 era a multa diária que o Apivida, em nenhum momento, é muito bom deixar isso bem estampado, se posicionou acerca disso. Então, e resignar, nós propusemos esse agravo com base em quê? Hoje, o STJ, porque quando foi analisado, só trouxe o valor da causa e o valor da multa. Porém, o STJ, diante desses absurdos que vem acontecendo, porque o plano de saúde ele passou 8 anos calado e não se manifestou em momento algum acerca dessas trâmites, e isso vem causando um descalabro à justiça e desacreditando a própria decisão judicial. Ora, a pessoa dada uma liminar, entende-se que o bem maior ali que estava tratando era uma vida, e o Apivida teria que cuidar. Então, o que aconteceu? Agravou-se, e nós estamos hoje, exatamente o nosso agravo, pela manutenção da integridade das trâmites, em decorrência do que o STJ hoje vem preconizando, que para se
aumentar ou diminuir um astrênite, não é só necessário ver o valor da causa, é só pesar a diligência, certo? O tempo do cumprimento, tá certo? Que aí está plasmado uma decisão que consta aí também que ela foi cumprida de forma imposta pela justiça, porque senão até hoje o apelido não teria cumprido, não seria mais só essa questão desse valor da questão, mas o valor da causa é 2 mil, está tendo um astrênite de 200 mil. Primeiro tem que fazer, o Apivida cuidou em algum momento de solucionar esse caso? Não. O Apivida justificou? Não. Então, diante disso, nós estamos observando que tem esses parâmetros, o STJ, ele alega que eu vou pedir licença para fazer essa discorrer sobre isso no ARESP 1657.1149 de São Paulo. Ressaltou esse pensamento que, para a fixação da multa, deve ser observado os seguintes parâmetros: o valor da obrigação e a importância do bem jurídico. O bem jurídico tutelado aí é a vida, não é um carro, não é um livro. Então, o bem jurídico, nós ainda não conseguimos ainda aferir o valor de uma vida. Segundo ponto, valor da obrigação do bem, eu já falei, tutelado. Tempo para o cumprimento, prazo razoável de periodicidade. 102 dias por empresa que trabalha com saúde, o seu mister é saúde, realmente é um tempo extrapolante, é um total descaso. Vou repetir, né, Excelência? Também foi juntado, quando dá informação do descumprimento, uma reclamação que foi feita junto à ANS pelo esse descaso que o plano de saúde estava tendo com o seu, pela manutenção do seu contrato. E o outro, ele fala também a capacidade econômica e a capacidade de resistência do devedor. Então, não é somente esse ponto. Então, nós observamos que o juízo ele tem observado só essa questão, mas não só essa questão, que quem deu causa a tudo isso, que nós, quando entramos, nós entramos preocupados com a vida, não foi atrás de astrênite, não foi atrás de nada, foi só para restabelecer a vida do nosso paciente. Então, diante dessa arguição e desse tempo demasiado, desse total descaso da pedida, nós estamos suplicando a manutenção, certo, da íntegra da multa em decorrência de quem foi o causador, foi o Apivida, e de hoje desse entendimento com o STJT, que não basta somente olhar o valor da causa, tem que só pesar também o valor do bem segurado, é a vida não tem valor, Excelência. Então, é com esses básicos que nós suplicamos a manutenção na íntegra, certo, da decisão monocrática, tá certo, e o acolhimento do nosso agravo. Obrigado, Excelência. Pronto. O meu voto é pelo desprovimento do recurso. Agora, eu vou ter de pedir os votos da desembargadora Zeneide e do desembargador Glauber, porque não está constando aqui no sistema, pelo menos do meu gabinete. Eu acho que ambos estão... Eu acompanho, está aí, aqui está colocado, acompanho o relator. Estou acompanhando Vossa Excelência. Eu também acompanho o relator. Então, fica proclamado a unanimidade de votos. Esse é o último processo com sustentação oral que poderia ser julgado, porque os demais são de outras relatorias, de relatores ausentes. Então, vamos passar para a parte administrativa. Pergunto a Leila... Bom dia a todos. Tá, para o senhor também. Pergunto a Leila se tem algum expediente. Temos só a questão dos aniversariantes, temos duas esposas. Não, mas expediente não tem, só não. Agora as moções, né? Pois não, pode dizer. Temos a esposa do desembargador Cláudio Santos, agora no dia 17, e também no dia 1º, passou. O restante é mais para o final do mês. Tá bom. E eu quero propor um voto de pesar pela morte de Luiz Eduardo Carneiro, não é? Que foi ontem, foi um motivo de muita tristeza para todos nós. Quero fazer essa homenagem e pergunto se os demais desembargadores estão de acordo. Com certeza. Com certeza. Desembargadores, tem alguma coisa? Pela ordem. O povo acompanhou. Eu também me associo, Excelência, à moção pesar. Pronto, o Ministério Público se associou. Desembargadora Zeneide. Desembargadora Judite, pela ordem. Pois não. Eu gostaria de uma informação. Eu estou com um agravo nosso que está na pauta de hoje,
e eu não sei se em algum momento ele foi dispensado da pauta ou retirado, é um de relatoria da desembargadora Maria Zeneide. Na pauta é o 152. Se for o número 4, repare aí, o número 4 não, é o número, deixa eu ver, o da desembargadora 154 foi retirado. 154, esse, repare aí o número, Leila, que eu não tenho o número aqui anotado. 154. Vou olhar agora. 154 foi retirado de pauta. Aí eu pergunto, o 152 ele foi chamado, desembargador? O 152, desembargador, é um agravo interno. Aí não cabe sustentação. É só o agravo interno. É. Tá, perfeito. Eu imaginei que fosse isso. Então, obrigado, tá satisfeito o esclarecimento. Obrigado, desembargadora. E um bom dia a todos. Bom dia. Pronto, a desembargadora Zeneide não tem nenhuma proposição. Pergunta ao desembargador Glauber. Também não, desembargador Judite. Então, agradecendo mais uma vez a presença de Vossa Excelência, sempre uma alegria tê-lo conosco. Também dando as boas-vindas à doutora Miriam, pessoa do coração, aos advogados presentes, doutora Leila. Obrigada. Eu declaro encerrada a sessão.